sobre o confinamento durante a pandemia. Talvez esse tema você já tenha ouvido falar, talvez nós aqui tenhamos até demorado um pouquinho para falar, porque outras pessoas, outros pastores de responsabilidade já tinham falado, mas nós queremos compartilhar com vocês nesta noite, num formato de bate-papo. É uma ministração da Palavra de Deus, uma ministração séria, mas num formato um pouquinho diferente, porque nós queremos instruir, compartilhar com vocês, dando algumas instruções a respeito do confinamento familiar, mas de coisas que nos últimos dias nós ouvimos, não são o que nós queremos compartilhar e que nos trouxe preocupação, foram com casos reais, pessoas que nós atendemos via Zoom, via WhatsApp, aqui pessoalmente, pessoas preocupadas com seus maridos, preocupadas com os filhos que estão em casa, preocupadas com o dia a dia, gente querendo jogar tudo para o alto e sair correndo, né, Renato? Então, assim, algumas situações que fizeram-nos, então, trazer essa reflexão. Claro que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, lógico que não, mas pelo menos alguns pontos que chegaram até nós, que ardeu no nosso coração, então, conversar com vocês, nós o faremos aqui nesta noite. Então, talvez você já tenha ouvido o que vai ser dito aqui, mas eu creio que a palavra de Deus, ela sempre traz novidade de vida, ela sempre tem um agir diferente. Ainda que você já tenha ouvido, eu sei que essa palavra é para você que está ouvindo. Afinal de contas, todos vivemos em família, né? Uma coisa que eu acho importante, está funcionando esse microfone na live? Para mim aqui ele não está, então por isso que eu estou perguntando. E como toda família, a mulher já chega chegando, né? Olha aí, ó. Som. Aí, agora tá. Foi? Talvez vocês não tenham escutado o que eu disse, mas eu perguntei se o microfone estava funcionando. O problema são as pecinhas que estão lá atrás. Se estavam funcionando, porque eu não estava escutando aqui, talvez vocês também não estivessem aí. Mas uma coisa que eu acho importante a gente salientar, o André já falou, nós queremos hoje trazer uma ministração da Palavra de Deus num formato diferente. Nós vamos falar aqui juntamente com vocês a respeito dessa questão da família em confinamento, o que a Bíblia pode nos trazer de ensinamentos a respeito disso. Mas uma coisa que eu acho muito importante que a gente diga aqui, porque muitas vezes as pessoas podem olhar e a gente está nessa posição de estar ministrando às famílias e achar que a nossa família é de comercial de margarina. E não é? Não é. Olha só. Não é. Não somos, não é. Tá o vendo? Alex, que convive mais de perto, pode dizer isso com propriedade, né, Alex? Obrigado. Nós somos uma família normal. Normal. Uma família marmota, como diria a Elaine. Mas nós cremos que temos buscado nos aperfeiçoar e buscado na palavra do Senhor a forma de nós acertarmos mais do que errarmos. Mas muitas vezes nós erramos também. Eu acho que é importante a gente dizer isso para que a gente saiba que às vezes a gente vê algumas questões e a gente acha que a gente nunca vai atingir um nível de santidade, um nível de harmonia, e fala, poxa, só no meu lar que isso acontece, só na minha casa que a gente tem esses problemas, e não, todos nós enfrentamos as mesmas questões, porque nós somos seres humanos, mas a diferença é quando nós enfrentamos com Cristo. Amém. Essa é a diferença. Onde está embasado, onde está o seu alicerce, né? Nós, graças a Deus, hoje nós temos tranquilidade e alegria em poder dizer, que nós estamos alicerçados na rocha. O nosso casamento, ele é construído sobre uma base muito sólida, que é o nosso Deus, né? Então, abra comigo a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, em Mateus 7, vamos ler dos versículos 24 ao versículo 28. Vamos ler então, Mateus 7, de 24 a 28. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir esse discurso, Jesus, ao concluir esse discurso, disse, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Talvez porque era muito comum, muito natural. Aquele povo entendia o que Jesus estava falando sobre rocha, sobre areia, e eles conseguiram captar a mensagem do Senhor. Que não somente o casamento, nós vamos falar aqui hoje de família, mas não somente família, não somente o casamento devem estar alicerçados na rocha, mas tudo, toda a nossa vida, todas as nossas ideias, pensamentos e sentimentos devem estar direcionados pelo Senhor. É isso mesmo. E nós estamos vivendo, então, um momento, desde março, a gente quer falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Desde março, aqui no Brasil, nós estamos falando do nosso contexto. Não, se a gente for olhar contexto mundial, já vem de antes. Mas nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil, desde março, que nós fomos levados de volta para casa. E eu acho interessante esse termo, levados de volta para casa, para o lar. Porque muitas pessoas estavam muito distantes de casa por inúmeras razões, por questões do trabalho, por carreira, enfim, várias questões que faziam com que elas estivessem longe de casa, longe fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, nós fomos levados de volta para o lar, para as nossas casas. Uma pandemia foi anunciada. E a frase que nós mais ouvimos nos últimos tempos foi: fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. E o que esse famoso, esse fique em casa gerou, esse ficar em casa? O que ele gerou nas nossas casas, nas famílias de todo mundo? Como que ficou a harmonia ou a falta dela? Como ficou essa convivência em família? Como tem sido isso? Como tem sido essa experiência? Porque as pessoas elas foram obrigadas a conviverem, elas não tiveram escolha. Elas foram obrigadas a conviver integralmente com as pessoas da família que em alguns lares pareciam ser pessoas estranhas, porque às vezes nós temos mais intimidade com os que são de fora, às vezes nós temos mais intimidade com as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, de fora de casa, da faculdade ou da escola, e dentro das nossas casas nós somos estranhos um para o outro. E, de repente, a gente precisou conviver 24 horas com pessoas que, para aqueles que não tinham intimidade, eram pessoas estranhas. Foi um susto. A refeição à mesa, de repente, pode ter acontecido na sua casa ou na casa de pessoas que a gente conhece pela primeira vez, todos juntos. Sim. Imagina que, de repente, você nota que o seu filho cresceu, seu filho tem barba, houve muitas histórias no começo dessa pandemia, de tipo assim, nossa, descobri que tinha mais gente na minha casa, Então, assim, foi uma coisa... Algumas brincadeiras, mas com um fundo de verdade. Que revelam a verdade. Sim. E aí você, de repente, teve mais tempo para olhar os detalhes da sua casa, perceber melhor a sua mulher, o seu marido, perceber melhor os seus filhos. De repente, você gostou do que você percebeu, de repente, você não gostou daquilo que você percebeu. Teve tempo para olhar, para ver a sua vizinhança, de repente, embora a gente não está saindo de casa o tempo inteiro, agora deu uma flexibilizada, mas de qualquer maneira. O que eu quero colocar aqui como foi esse fique em casa para você? Como foi esse fique em casa na sua casa? O que isso gerou? O que essa volta para o lar forçosamente gerou na sua casa? Gerou na sua vida, Bom, a Bíblia não deixa dúvida alguma de que a família é um projeto de Deus, Deus, lá no Éden, criou Adão, depois viu que a vida dele estava muito tranquila e sossegada, criou Eva. Ele vai fazer essa piada para sempre. Bom, e aí ele criou Eva, e aí nós vamos ver lá no texto, no início lá de Gênesis, o que que Deus fala ao homem. Agora vocês vão se tornar uma coisa só, uma só carne.
né? Então, e aí ainda Deus dá uma orientação interessante, né, a respeito da família. Ó, vocês vão se multiplicar, vocês vão se tornar um, para que se multipliquem. Olha a formação da família. Ou seja, geralmente, por via de regra, né, o casal quer ter filho, né? O casal gera filho, né? Então, assim, a gente vê essa questão. Então, a unidade familiar, ela nasce a partir do casamento. A Bíblia, ela é muito clara quanto a isso, né? Nós vemos lá, por exemplo, Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão a sua casa, né? Deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Agora será uma nova família. Geralmente sai, né? O filho sai da casa dos pais, a filha sai da casa dos pais, e um novo núcleo familiar é montado. Nós vamos ver que o próprio Deus que instituiu a família sobre a base do casamento, onde o homem e a mulher se unem, tornando-se uma só carne, porque para que vivam juntos em plena comunhão. Aos olhos de Deus, a família, ela é tão sagrada, é algo muito importante. Tanto que Deus, quando o homem pecou, ele providenciou, né, como perdão dos nossos pecados, a morte do seu Filho Jesus. Mas para que o seu Filho Jesus, então, encarnasse, para que Jesus viera a tornar-se homem, como eu e você, de carne e osso, ele ia precisar se encarnar, precisaria nascer de uma mulher. Então nós vemos que Jesus nasceu num lar piedoso, num lar de um casal muito querido, um casal que tinha eram muito simples, mas era um casal amoroso. Então Jesus, o próprio Filho de Deus, ele encarnou-se e participou de uma família, né? Ele não veio do nada, ele não apareceu assim do nada, não. Ele participou, ele foi gerado ali, teve todo o processo de gestação, seus órgãos cresceram ali com Deus Maria. Deus escolheu, né, carinhosamente. Sim, a família para Jesus. Exatamente. Escolheu a dedo. E aí nós vamos ver Jesus, então, crescendo ali. Uma família estruturada em Deus, alicerçada na rocha, é uma família que tem essa base, assim como José e Maria, que foram ali os que criaram Jesus, Maria que concebeu o Filho de Deus, era uma família alicerçada na rocha, que já conhecia a Deus. Então nós vamos entender que uma família estruturada hoje, uma família bem-aventurada em Deus, uma família feliz, ela tem como alicerce o nosso Deus, né? Uma família alicerçada na rocha, como nós lemos o texto, né, alicerçado na rocha, é uma família que vive o amor, que busca a harmonia, que busca a compreensão. Note que isso, como a Renata já disse aqui no começo, isso não significa ausência de problemas, né? Toda família terá problemas. E se você conhece alguma família, algum tipo de relacionamento onde não tem problemas, você pode ter certeza que aí está o problema, porque alguém está se anulando. Alguém, né, não está contando o que está sentindo, né? Porque Exatamente, se não tem problema, se não tem problema, alguém está se anulando. Está equivocada, né? Mas a gente então procura ser então uma família em busca de cumprir os propósitos de Deus na terra. Ou seja, qual o propósito de uma família segundo os corações do Senhor, segundo o desejo do Senhor, segundo o que Deus planejou? Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho hoje essas questões dos problemas nos lares, né? Precisamos buscar a paz em meio à agitação que de repente se tornou o nosso lar. Olha, nós estávamos todos tranquilos, né, até o finalzinho do ano passado, até o começo desse ano, e de repente tudo virou de ponta cabeça. Agora a minha casa, ela é o escritório, e ela é uma faculdade, aliás, 2 faculdades, e ela também é uma escola do ensino médio. Do ensino médio e do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Então, como podemos, então, melhorar essa convivência nesses dias de confinamento? Pois é, até porque muitas coisas ficaram evidentes, né, nessa quarentena. Muitas questões vieram à tona. E a primeira delas que a gente quer trabalhar aqui hoje, nessa noite com vocês, a casa ela ficou ainda menor. Se sua casa já era pequena, a sua casa ficou menor. Você está sentindo isso com certeza. A nossa casa é grande. Sim. Mas mesmo assim, nós somos em 5, nossa casa é grande, mas mesmo assim a casa se torna menor, porque os espaços eles vão precisar ser compartilhados o tempo todo.
O Wi-Fi não dá conta. A reclamação não é do tamanho da casa. É a internet que é ruim. O Wi-Fi acaba, né, não dando conta de todos os cômodos onde a gente precisa ficar. Para quem mora em apartamento, eu creio que isso ficou ainda mais difícil, porque o apartamento ele ainda mais fácil você se encontra, né? Você se encontra um tempo inteiro. E geralmente é pequeno já. Já né? é pequeno, né? Normalmente a gente se via algumas horas por dia, apenas no final do dia, à noite, mas agora a gente passou a viver e conviver 24 horas por dia. E aí, isso gera muitos conflitos. E por que isso gera conflitos? Porque cada um precisa fazer suas coisas, né? Eu preciso estudar, o meu filho precisa estudar, a minha filha precisa estudar, o meu marido precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, e isso acaba gerando conflitos dentro da família que antes não existiam. São conflitos novos que a gente ainda não conhecia, como lidar com eles. E tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que vem de forma muito rápida, a gente não tem muita bagagem para lidar com isso. Né? Não tem como lidar. Como lidar com isso, exatamente. E o que a palavra de Deus nos fala sobre nós conseguirmos lidar com os interesses dos outros, com os nossos interesses, com aquilo que eu preciso, com aquilo que os outros precisam. Em Filipenses 2:4 diz: não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Então, eu acho que um dos segredos para que a gente consiga conviver em harmonia nesse tempo é ser flexível. É a melhor saída, nós trabalharmos a flexibilidade, não sermos egoístas, achando que nós que estamos precisando mais do espaço, mais da internet, mais do computador, mais de qualquer outra parte da casa, né? E olhando somente para os nossos próprios interesses, criando conflitos dentro do nosso lar desnecessários. Tem, inclusive, um versículo que não está na Bíblia, né? Bem-aventurado os flexíveis. Por quê? Não serão quebrados. Porque não serão quebrados. Gente, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, favor. Mas é um versículo que é muito interessante e importante. Não né? É um bem-aventurados, né? flexíveis. Poderia estar na Bíblia. Calma, é brincadeira. Mas bem-aventurados são os flexíveis. Então, trabalhar essa flexibilidade é algo muito importante e é bíblico, né? Se Filipenses 2:4 está dizendo para que a gente não busque somente os nossos próprios interesses, mas olhe também para os interesses alheios, isso é flexibilidade. É saber lidar com as questões que estão à minha volta de maneira a olhar para o outro e saber também quais são as necessidades dele. Não achar que só aquilo que eu preciso, só aquilo que é importante para mim é que precisa ser feito. Então, alicerce, nós estamos falando de casas alicerçadas na rocha. Qual a sua escolha? Na rocha ou na areia? Alicerce sua casa em terreno firme e livre do egoísmo. Quando você olha só para os seus interesses, você está sendo egoísta. Então, alicerce a sua casa em um terreno livre do egoísmo e que seja flexível. Amém. Bom, então se nós estamos falando do famoso home office, o trabalhar em casa, o transformar, né, essa situação do confinamento, a pandemia transformou, então, a nossa sala, alguns o quarto, alguns o próprio escritório da sua casa, do seu lar, em um local de trabalho. A pessoa que está trabalhando, ela precisa geralmente de silêncio, ela precisa de ter o cantinho dela, ela precisa entender e ela precisa ser compreendida pelos demais da casa de que há um horário, ele está trabalhando, então ele só não está fora de casa, mas ele está ali num horário de trabalho. Então, o restante da família, ou alguns vão estar estudando, ou outros vão estar nas suas atividades normais, né? Na sua rotina normal, criança correndo para lá e para cá, aquela bagunça toda, a rotina da casa mudou, mas não para, certo? A rotina mudou, mas não para. Tem as roupas para lavar. Aliás, a rotina doméstica, ela aumentou. Exatamente, né? Inclusive, lá em casa tem um pessoal que reclama lá que a louça lá em casa tem vida própria, não é, Giovanni? A louça tem vida própria, a roupa suja tem vida. Eu nunca vi brota, é igual terra, quanto mais você cava, mais terra aparece. Então, assim,
é um absurdo, mas acontece. Então, assim, como a Renata disse, a demanda pelas coisas, os afazeres da casa aumentaram. Então, agora você tem uma maior demanda na sua casa, você tem agora que trabalhar em casa e também a sua casa tornou-se uma escola. E tem também a questão daqueles que nem estão trabalhando, que perderam seus empregos. Que perderam seus empregos. E que estão em casa sem trabalho, estressados, preocupados com o que há de ser depois dessa pandemia, com o amanhã, e sem também um recurso financeiro. Então, olha quantas coisas a gente acaba estando submetidos a estresse, ou pelo trabalho em casa, ou pela falta dele também. Querendo ou não, a nossa zona de conforto ela é abalada, né, por N motivos, mas principalmente essa questão de estar o tempo todo junto agora, estar preso em casa, né? Então, a nossa mentalidade em relação à nossa casa é de estar à vontade. Geralmente, assim, final de semana a gente está tranquilo, os horários... A Michele do Flávio, ela sempre fala que a casa para ela sempre foi sinônimo de descanso, então, e agora virou o ambiente de trabalho. Exatamente, e trabalha, né? Das 7, já chegou a trabalhar até 11 horas da noite, né? Então, uma loucura. Bom, está difícil para as pessoas se posicionarem de forma totalmente profissional estando em casa. Lembrando que nós estamos falando daquele que do lar, né, da casa como um local de trabalho. Alguns têm mais facilidade para isso, para se posicionar como quem está trabalhando. Um exemplo, tem pessoas que nós conhecemos que, para trabalhar em casa, acorda cedo, né, se troca, não chega para o terno, mas põe lá sua roupa, gravata e tal, e vai para o escritório trabalhar. Né, tem que condicionar a mente, né, de que está indo trabalhar, porque senão as coisas não vão funcionar, vai perder o seu dia. Como também tem outros que vão de pijama mesmo, né? Cada um. Mas o ideal é você entender que ali é o seu momento. Se troca só daqui para cima. Exato, só onde vai ser visto, né? Então, é interessante se adaptar a esta nova situação. Os que têm facilidade para isso, porque já tinham esse costume, ou então esses que estão sofrendo com esta adaptação, precisam buscar entender que a sua família, assim como você, a sua família também está nesse processo de adaptação, está sofrendo com isso, está todo mundo estressado, está todo mundo nervoso, mas como que nós podemos agir diante desse estresse causado por esta situação? Como melhorar, Como melhorar isso, né? Como acabamos de falar aqui, a questão da flexibilidade. A dica da flexibilidade vale também para este ponto, né? Conversar com a família e estabelecer acordos sobre isso trará o benefício do diálogo, além de soluções juntos que vocês podem encontrar. Lá em casa, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. No começo, acho que nos primeiros 40, 50 dias, a gente trabalhava, estudava, dava os atendimentos, aconselhamentos e tal, mas em um determinado momento, nós nos reuníamos, nós 5, em casa somos 5, nós nos reuníamos para brincar. Inclusive a Gabi está cobrando. Mas só que chegava num momento que até a brincadeira já estressava. Né? A gente brincou de tudo, né? De Uno, o que mais, Giovana? Stop, bingo. Esconde-esconde. Esconde-esconde. Nós brincamos de esconde-esconde na nossa casa. Então, assim, só que chega um momento também que, poxa vida, você jogar por 2 horas, 3 horas o stop, pelo amor de Deus, aí é motivo para briga. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver atividades que todos possam se agradar e desestressar, né? Mas a melhor forma de fazermos isso é na conversa, no diálogo, estipularmos horários, né? Aquele que trabalha geralmente já tem um horário fixo, né? Mas estipular horários para que haja o respeito, né? Por exemplo, lá em casa tem horários diferentes de aula, então a gente procura obedecer e respeitar os respectivos horários para que não haja nenhum estresse. Este é um momento, queridos, que vai passar. Isso tudo é novidade, mas vai passar. O home office, por exemplo, eu vi entrevistas aí de empresários de que era uma coisa que iria acontecer
daqui a alguns anos. Então, o coronavírus ele apenas antecipou uma coisa que já viria a acontecer. E o home office veio para ficar. Já tem diversas empresas que já aderiram, já entregaram salas de escritório, já entregaram andares, já prepararam tudo para que seus funcionários possam trabalhar de casa, mesmo após a pandemia. Mas a questão, esse momento esquisito, bagunçado, que está todo mundo comendo, isso vai passar. Nós não podemos, afinal de contas, nós não vamos poder viver surtados para sempre. Nós não vamos viver igual um doido para sempre. Não, de forma alguma. Nós precisamos confiar que Deus nos dará suporte para enfrentarmos tudo isso. Lembrem-se de onde está o alicerce da sua casa. E se a sua casa ainda não está alicerçada na rocha, dá tempo ainda de você tomar essa decisão. Eu quero ler Mateus 6,34, que diz assim, ó: não se preocupem com o amanhã. Por quê? Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Guarde as suas ansiedades. Esse momento, essa situação, em alguma temporada, e daqui a algum tempo, vai passar. Alicerce a sua casa na confiança daquele que tem cuidado de todas as coisas. Livre-se da ansiedade que está constantemente batendo a sua porta e querendo entrar na sua casa, querendo entrar no seu lar, querendo entrar na sua vida. Deus está cuidando do amanhã. Deixe o amanhã para que Ele tome conta. Viva hoje, viva bem, trabalhe bem, produza o que você tem que produzir e entregue o seu dia, a sua vida, as suas atividades, as suas atitudes nas mãos do Senhor. Alicerce-se no Senhor. Glória a Deus. E um outro aspecto também que a gente quer falar um pouquinho com vocês, sobre as crianças. As escolas também vieram para dentro de casa. As escolas foram transferidas para dentro de casa, assim como o trabalho foi transferido. Os adultos ficaram em casa e as crianças também. E assim, os pais acabaram se tornando, além de pais, professores. E os professores viraram YouTubers. Eles precisaram se adaptar, criar vídeos, entender de plataforma, fazer as coisas pela internet e editar vídeos, viraram editores e também. Tudo isso também de uma hora para outra. De uma hora para outra. Nem todos tinham a facilidade para fazer isso. Muitos tiveram nem todos. Que se adaptar. Alguns professores que de idade mais avançada tiveram muita dificuldade para lidar com essa nova situação. Algumas escolas, como as escolas públicas, por exemplo, elas não estão tendo aulas em plataformas particulares, com contato com a criança, mas estão tendo lives. Então, de alguma forma, todos nós fomos atingidos e submetidos a esse tipo de educação que veio para dentro das nossas casas. E é claro que isso afetou a qualidade do ensino. Nós não sabemos nem como vai ser. Algumas pessoas têm a seguinte opinião: cancela 2020 e começa 2020 o ano que vem. Para que a gente possa realmente começar novamente esse ano. O ano escolar ele foi atingido, isso é a opinião dos professores de forma geral, que a qualidade foi muito prejudicada. Nós, como pais, nós não temos recursos, nem didática, para lidar com essa nova situação, para ensinar os nossos filhos, né? Nesse novo momento, e não é o nosso papel também ser professores, mas estamos fazendo aquilo que é necessário. Algumas crianças precisam de mais supervisão, outras menos supervisão, e cada família está enfrentando uma realidade. Só que isso tem gerado um estresse muito grande, muito grande. Às vezes a gente vê algumas brincadeiras na internet a respeito disso, mas às vezes é a forma das pessoas até se aliviarem um pouco desse estresse, brincando com a realidade. E isso é algo que a gente sabe que tem gerado muito estresse e uma agitação, porque as crianças, antes, elas tinham uma rotina. Elas iam para a escola, e por mais que as crianças dissessem, não gosto de ir para a escola. Eu lembro que, nos primeiros dias, 15 dias sem aula, todos eles fizeram uma festa, porque é 15 dias sem aula. Mas isso foi se prolongando, e hoje até as crianças estão sentindo falta de ir para a escola. Estão com saudades desse... E uma coisa que educadores têm falado a respeito disso, né? Nossos filhos não estão de férias. Sim. As crianças acham que estão de férias, né? Porque estão tendo aulas via internet, estão ficando em casa.
mas nós não estamos em período de férias. Talvez isso também gere um estresse muito grande, até porque as crianças não querem ir para frente do computador estudar. Nem fazer as lições, enfim, isso acaba gerando conflitos na família. Mas o que ficou mais evidente nesses momentos é que as famílias e os filhos, os pais, não estão suportando ficar com seus filhos em tempo integral. Isso que é o grave. E isso é triste, na verdade, isso é triste. E nós vemos isso, que essa situação toda ela é muito complicada, ela é muito difícil, é nova para todo mundo, nós sabemos que não é fácil, e de vez em quando todo mundo dá uma surtada, e a gente fica nervoso com tanta, né, correria, gritaria e criança falando. Mas nós precisamos olhar o que é que está também por trás de toda essa agonia, sim, em estar 24 horas com a família. A pandemia, ela traz, sim, uma tensão, ela traz algo que a gente não sabe desse futuro, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, tentarmos entender o que é que está trazendo também tanta agonia em nós estarmos confinados com a nossa família. Porque nós precisamos entender essa razão. As crianças, elas também estão sofrendo. Elas estão passando por uma situação em que muitas estão tristes, angustiadas. Algumas crianças têm relatos de crianças que choram sem motivo aparente, que estão nervosas, que estão irritadas, que os pais não estão sabendo como lidar, as crianças também não estão sabendo muito mais qual é o seu lugar, qual é o seu espaço. Então, as crianças estão ficando muito irritadas nessa situação. E tem algo que uma neuropediatra, o nome dela é Lilbiana Arantes de Araújo, ela disse, que fala o seguinte: o isolamento social repentino e drástico pode ter consequências graves, caso os cuidadores não deem a devida atenção e ajudem os seus filhos a passar pelo processo. Se a família não tiver um olhar cuidadoso para essas crianças, nós vamos ter consequências irreversíveis nesta geração. Isso é bastante preocupante, porque as famílias estão todos tão cansados. E eu volto na questão do egoísmo. Nós estamos, às vezes, olhando para a nossa questão, para os nossos problemas, e a gente está deixando de olhar um para o outro. De olhar um para o outro e perceber as necessidades e as questões que estão ali gerando tanto estresse, tanta irritabilidade. Essa questão do egoísmo, né? Quantos pais nós conhecemos, e a gente vê por aí também, que pagam diversos cursos para os seus filhos, justamente para ter esse tempo livre. Né? Literalmente se livrar do filho. Né? As crianças são entupidas de atividades, né? para que o pai tenha tempo. Para quem pode fazer isso, né? Sim. Mas existem os que podem fazer isso, alguns o fazem justamente para ter esse tempo de paz, para vamos se livrar. Assim dizer. É claro que não vamos ser hipócritas, todos nós gostamos de um tempo. Nós precisamos. Não só gostamos, mas precisamos de um tempo. Né? Nós precisamos de um tempo. Mas até isso pode ser negociado, conversado durante a pandemia. Né? E como a gente pode agir nessa situação com as crianças, nessa situação em que a escola foi trazida para dentro de casa e que a gente está precisando lidar, a gente não sabe se o nosso filho vai render, né, se não vai, como é que vai ser essa questão do ano escolar. Às vezes você não tem filho, pode ser uma questão do seu sobrinho, seu neto, crianças que estão ao seu redor, mas sempre tem crianças à nossa volta, né? Sempre vão ter crianças à nossa volta. Elas podem não ser nossas, mas sempre terão. A gente precisa entender o seguinte: não tem uma outra saída. A pandemia, ela está aí. Nós começamos em março, acreditando que seriam 15 dias, 30, de abril, máximo, 30, né? Depois virou 45, 60, e nós estamos só prorrogando. O Estado de São Paulo diz que as aulas vão voltar dia 8 de setembro, mas isso também não é uma garantia. Sim. Também não sabemos se isso vai, nós não sabemos nem se isso é bom. Né? Nós não sabemos. Se é seguro, né? Se é seguro. Então, o que nós sabemos é que não sabemos de nada. É isso que nós sabemos, que em relação a essa pandemia, nós não sabemos de nada. Então, nós precisamos nos conscientizar que todos estamos passando pela mesma situação, que nós todos estamos na mesma situação de estresse, de necessidade de ficarmos em casa,
mas que nós precisamos buscar sabedoria. Eu quase derrubei a garrafinha aqui. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus, buscar sabedoria do alto. E a Bíblia fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá em abundância. Ele não dá pouco, ele dá em abundância. Glória a Deus. Então, se você não tem sabedoria para lidar com essa situação, reconheça isso e diga, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com os meus filhos nesse momento. Eu quero ter sabedoria. Eu quero aproveitar esses momentos aqui com os meus filhos, né? E faça algumas coisas práticas, né? Algumas questões bem práticas. Então, minha casa, vamos dizer, você pode dizer a minha casa é pequena ou minha casa é simples, mas um cantinho, numa mesinha, alguma coisa você pode preparar para que seja o lugar onde ele estude. Sim. Coisas práticas que vão mudar o funcionamento da mentalidade dessa criança, desse adolescente. E você determina, olha, você vai estudar aqui. E pode ser um lugar simples. Não precisa ser uma coisa cheia de coisas. Você só precisa ter o material, o caderno, o celular ou o computador, se for o caso. Mas se for só os livros, se for o caderno, enfim. Colocar esse lugar de uma forma que essa criança associe ao mesmo momento da hora de estudar, de quando ela ia para a escola. Então, são situações práticas que a gente pode fazer agora. Talvez você já tenha feito isso, que bom. Mas talvez você não tenha pensado nisso ainda. Mas crie um ambiente, tanto para o trabalho, né? Para o trabalho, tanto para a escola também, para que a criança possa associar aquele momento com a hora de estudar. O nosso cérebro, ele é assim. Ele funciona com associação. Então, a gente é condicionado também a isso. Então, se eu tenho um lugar para estudar, o meu cérebro associa que aquele é o momento de estudar. Ajudem eles nessa organização, sabe? Tentem tranquilizar os seus filhos. Não cobrem deles além, mas cobrem deles um posicionamento de responsabilidade. Que eles entendam também. As crianças precisam ser posicionadas em relação ao que está acontecendo, sim. Em relação à instabilidade do futuro, sim. Precisa ser posicionadas, mas não cobrem além, né? Dê a eles a responsabilidade que condiz ali com a faixa etária, com a idade deles. Né? Nós estamos muito irritados, nos irritando um com o outro. E essa situação da escola tem sido algo terrível. Eu acho que talvez... Motivo de muita encrenca, sim, né? Tem sido motivo de muita mesmo discussão entre as famílias, nós mesmos, né? Estresse. Quantas vezes nós já nos irritamos em casa, mais com a Gabi, que é menor, né? E tem essa dificuldade de entender que ela não está de férias, que não é férias, que não é uma situação que ela pode ficar brincando ou fazendo o que ela quer. Então, isso é uma situação que tem gerado muito estresse, muita irritabilidade. E a Bíblia também fala com a gente a respeito disso. Tiago 1,19 diz assim: todo homem tem que ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, vagaroso no furor. Que difícil, né? Por que a gente não faz o contrário desse versículo? A gente é rapidinho em se irritar, rapidinho em falar, mas a gente demora em ouvir. E o versículo fala justamente o contrário. Rápido em ouvir, vagaroso em falar e vagaroso no furor. Busque alicerçar a sua casa nessa verdade. Busque colocar a sua casa nessa rocha, dessa verdade. E crie nela um ambiente de paz. Você pode fazer isso. Você pode, se você buscar a sabedoria do alto, se você buscar a sabedoria no Senhor, você pode criar na sua casa, por mais simples que ela seja, por poucos cômodos, que tenha um cômodo, um quarto e uma cozinha, você pode criar na sua casa um ambiente de paz, livrando seu lar dessa irritação. Construa um lar onde Cristo tenha prazer em ficar. Construa um lar onde ele seja bem-vindo e onde haja clima para ele, entendem isso? Onde haja clima para Jesus, porque num lar cheio de irritação, num lar cheio de gritos, num lar cheio de raiva, não tem clima para Jesus, não tem clima para ele ficar. Então, construa um lar, construa um lugar onde Cristo tenha prazer em ficar. Amém. Vamos falar agora também um pouquinho do relacionamento 24 horas. Olha só, 24 horas com seus filhos,
Essa é uma nova modalidade de relacionamento, né? Uma nova modalidade, exatamente. Veja só, trabalho em casa, escola em casa, esposa em casa, esposo em casa, tudo em casa. Olha só que coisa, né? Agora, esse relacionamento 24 horas. Infelizmente, hoje a gente tem visto isso de uma forma ruim, de uma forma negativa. Né? A gente vai falar um pouquinho disso, mas por que, ao invés de olharmos isso de uma forma negativa, não aproveitarmos melhor esse tempo e ter uma qualidade melhor de vida e de tempo com a sua família? Descubra as coisas que seu cônjuge faz melhor e que, de repente, você não sabia. O que seus filhos fazem. Por exemplo, a Gabi, no começo do ano, aprendeu a fazer bolo. Então, veio numa apostila dela da escola, né? Veio numa apostila, uma receita. Uma receita de bolo. E, sei lá, a cada 15 dias ela faz esse bolo para a gente. Já sabe até de cor. Ela já até vendeu já esse vendeu bolo. O bolo, já fez bolo para a avó, já fez bolo para a marmota. Então, assim, já está até ganhando dinheiro com isso, a Gabriele, 9 anos. Então, assim, poxa vida, a gente descobriu esse talento nela. Descobrimos alguns talentos na Renata, na área da psicologia, que ela está estudando. E por aí vai. O Giovanni, que tem desenvolvido aí grandes trabalhos, grandes coisas aí nessa questão aí de audiovisual, na sua faculdade. Gente, a gente não sabia que o Giovanni sabia fazer tudo isso. A gente não sabia que ele sabia fazer tudo. A gente não sabia que ele sabia, né? Muito essas bom lives, isso daí, né? todas essas artes a gente até já sabia, mas as lives, toda essa bem. Tecnologia que ele implantou para a gente fazer as transmissões. Vai ficar rico. Parabéns, em nome filho. de Jesus, Tá né? ali. Então, além da questão da escola que nós falamos aí, né, que tem trazido ansiedade, estresse com o convívio dos filhos em tempo integral, também não tem sido fácil para muitas famílias essa questão de estar todo mundo junto, que deveria ser uma coisa agradável. Poxa vida, quantas pessoas há tempos atrás, quantas pessoas, ou até mesmo você, no ano passado, falava isso: puxa, eu queria ter mais tempo com meu filho, eu queria ter mais tempo com a minha esposa. E hoje você está pedindo a Deus para que as escolas voltem, para você mandar seus filhos para lá, que o emprego da sua esposa volte para ela sair cedo para trabalhar. Olha só, que coisa ruim se tornou o relacionamento. A pergunta que fica é a seguinte: isso tem acontecido apenas por causa do nervosismo, por causa da quarentena, né, causado pela pandemia, ou é porque nós temos que encarar 24 horas os filhos que nós educamos? Que complicado isso, né? Complicadíssimo. Porque a gente precisa olhar bem, né? Se notar, a questão, né? Notar, porque se a questão é a pandemia mesmo, ou é a questão de nós termos que encarar o nosso próprio trabalho? Nosso próprio trabalho. Porque os filhos que nós criamos é resultado do nosso trabalho. E é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do professor da escola dominical, da igreja. Não, é minha responsabilidade educar meus filhos. Né? E muitos pais estão jogando essa responsabilidade para os professores. Quantos pais têm reclamado com os professores? Nós temos diversos relatos, né, de pais serem, inclusive, agressivos com os professores, porque talvez não estejam sabendo como lidar com o seu filho em casa na hora de fazer uma lição lá da escola. Olha lá a situação que vai se tornando, né? Vamos continuar aqui. Nós não estamos acostumados a ter tanto tempo para nos observarmos. Nós não estamos habituados a olhar nos olhos. Sabe aquela coisa de parar, olhar, ouvir com atenção, observando a situação? Aquela coisa que eu até mencionei aqui, de você poder olhar para o seu filho e falar assim: nossa, você já está com barba, sabe? O filho vai tomar até um susto, né? Mas pai, tem 3 anos que eu tenho barba, e o pai só agora que notou, sabe? Nossa, esposa, você pintou o cabelo. Nossa, já faz 3 meses que eu fiz isso e só agora que você notou. Então, é questão de parar e viver o momento, viver. Faça desse limão que a vida está nos dando uma limonada. Sabe, viver bem, procure olhar para a sua família, para os filhos, para a esposa, para o esposo, com os olhos que o Senhor olha para você, com olhos de amor. Né? Sabendo que você vai passar raiva, que você vai sofrer e tal, mas, gente, essa é a família que o Senhor te deu, que
que você precisa, você como marido, é a sua responsabilidade cuidar desta família. Nós estamos tendo uma oportunidade que nenhuma outra geração teve, a de ficarmos o tempo todo com os nossos filhos, a de ficarmos o tempo todo com os nossos pais, com o cônjuge, com os primos. Sabe essa coisa? Tem gente que sempre reclama, eu conheço um monte, eu mesmo muitas vezes já falei, eu queria ficar uma semana em casa sem fazer nada, eu queria ter mais tempo para ficar com os filhos, eu queria ter mais tempo para ficar com os meus pais. Hoje a gente tem tudo isso, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando da maneira negativa. E sabe uma outra coisa que também me vem à mente? Existem pessoas que não moram com famílias, moram sozinhas. Sim. E essas pessoas estão também passando por um momento muito delicado, difícil. E talvez essas pessoas que moram sozinhas e que se viram sem condição de poder visitar os pais, os tios, seja lá quem for da família, passe a olhar também com outros olhos, dê muito mais valor, né? Quando puder, de volta, ter esse convívio da família. Tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Por diversas questões. E muitas que foram obrigadas agora a ficarem sozinhas. Então, essas pessoas também vão conseguir olhar com outro olhar na volta, quando nós tivermos condição de estarmos reunidos de novo, vão valorizar algo que antes era comum. Sim. Era banal. Saber olhar para isso, né? Precisamos compreender o valor desta oportunidade que o coronavírus está nos dando, né? Nós não estamos aqui menosprezando a situação que estamos vivendo, não é isso, mas é fazer uma limonada desse limão, é aproveitarmos, então, tirar alguma coisa boa desta situação. A gente ouve morte o dia inteiro, a gente ouve falar de coisas ruins o dia inteiro. Hoje, para falar que mudou um pouquinho a notícia hoje, caiu um avião lá na Zona Norte. É notícia ruim. Desgraça o tempo todo. Então, peraí, nós só temos notícias ruins para ouvir. Então, vamos fazer do ambiente da nossa casa, o ambiente familiar, algo bom, uma bênção. Vamos aproveitar a chance que nós estamos tendo. Filhos estão sob os olhares dos pais, dos quais muitas vezes eles fugiam. Fica evidente qual a qualidade deste relacionamento, qual a amizade que você tem, que você desenvolveu com os seus filhos, qual o relacionamento que vocês têm hoje. É tempo de analisar isso daí. Irmãos também perderam, né, irmão, filho e filha, né, do mesmo casal. Irmãos também perderam temporariamente seus grupinhos de amigos, olha lá. E o mais próximo que se tem hoje fisicamente é justamente talvez aquele que era mais distante emocionalmente. Olha que coisa. Às vezes aquele que estava perto o tempo todo. Aquele que está ali perto de você o tempo todo, talvez você não estava com ele, você não estava preocupado. Foi o que a gente falou no começo, isso, né? Às vezes a gente tem uma relação muito mais próxima de pessoas que não moram na nossa casa, pessoas que não são do nosso sangue, a gente tem uma relação muito mais próxima do que com as pessoas que estão em casa. Exatamente. Por exemplo, casais, né? Casais estão tendo um bom tempo juntos, que precisam encarar problemas que estavam sendo jogados para debaixo do tapete. Casais que se encontravam durante a noite, mas de manhã cada um ia para o seu lado, tal. Agora estão tendo a possibilidade de ficar maior tempo juntos. E o que nós estamos vendo? Nós não estamos mais vendo, não vamos generalizar, mas nós temos um número que é impressionante. Mas veja só, nós não estamos vendo os casais felizes por terem esse tempo juntos. O ficar junto muito tempo está sendo uma coisa horrível, está sendo desgastante. Por quê? Porque durante muitos anos, o fato de você sair cedo para trabalhar, só se encontrar à noite e tal, muita coisa foi jogada para debaixo do tapete. Sabe aquela sujeirinha que você vai deixando. Agora você não tem opção. Então, levantar o tapete. A pandemia está levantando esse tapete. E o que está acontecendo? Muitos casais não estão resolvendo suas questões para tornarem-se um casal ainda mais forte. Pelo contrário, olha o que está acontecendo. A busca por escritórios especializados em separações cresceu 177%
em comparação com o mesmo período do ano passado. Queridos, 177%. Isso por divórcios em escritórios Em especializados. escritórios. Né? Agora, a busca pelo Google, olha, de acordo com um levantamento feito pelo Google, a pesquisa por divórcio online gratuito cresceu quase 10.000%. Olha o absurdo. Olha a que ponto chegamos. Casais que muito provavelmente no dia do seu casamento juraram amor eterno, juraram passar por todo o perrengue possível, né? Na alegria, na pobreza, na riqueza e tal. Eu acho que não tinha a pandemia no meio do contrato. É isso. Não tinha porque ninguém pandemia. Esperava por isso, nos né? Votos então, não tinha. Votos não tinha o Vamos ter que incluir nos próximos votos de casamento, pronto. Na pobreza, na doença, Exata. na pandemia ou na não porque pandemia. A pandemia ela está destruindo diversos casamentos. Que coisa ruim. Isso daí é o diabo fazendo a festa numa coisa que nasceu no coração do Senhor. E o diabo ele é invejoso, né? Tudo ele quer destruir. Tudo que Deus faz, ele quer dar um jeitinho de deformar aquela coisa boa. E o principal meio de nós termos uma cidade, segundo o coração de Deus, uma cidade forte, consolidada na rocha, é quando as famílias dessa sociedade estão alicerçadas na rocha. Então, o que o diabo quer e o que o diabo faz? É exatamente isso. Ele vai começar a destruir as famílias. Famílias destruídas, país destruído, sociedade destruída. E isso nós precisamos orar e repreender essas coisas que estão acontecendo no nosso país nesse momento. Exatamente. E fica uma pergunta para a gente aqui. Será que o Covid ou a Covid, eu nunca sei se ele é O ou se ele é A, sei lá, o Covid, então, Covid-19 tem todo esse poder? Será que a quarentena ela tem todo esse poder? Esse dado que o André trouxe de busca por pesquisas, né, no Google, de busca pelo divórcio, de como funciona o divórcio online, 10.000%. É assustador, né? Assustador. Isso a gente está falando só de pesquisas, mas de pessoas que procuraram escritórios mesmo para efetivar, né? 177% a mais do que no ano passado. Será que a quarentena ela tem todo esse poder de causar essa discórdia e essa desunião dentro das famílias? Ou será que as coisas que estavam encobertas, como o André falou, debaixo do tapete, elas foram reveladas? Será que a gente não teve que olhar para a gente? Será que a gente não teve que olhar no espelho e nos vermos quem nós somos? Será que a gente não precisou encarar as questões que a gente não quer ver com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que estão morando dentro da nossa casa? Porque sabe, o que acontece é que a gente tem preguiça de resolver problemas. Nós temos preguiça de resolver os problemas do dia a dia, aqueles que, quando começam, são pequenos. Mas aí a gente não vou tocar nesse assunto, cria um mal-estar e vai deixando. E a gente vai sendo omisso com as questões que estão nos permeando, e a gente aquele problema que era pequeno vai se tornando algo gigantesco. Quando vê, perdeu o controle. Não tem mais. E a gente não tem mais como transpor essa parede tão grande. Os tijolinhos vão começando e eles vão crescendo. Né? O que talvez a quarentena revelou foi que a parede estava imensa entre as pessoas da família. A parede já estava grande demais e as pessoas não suportaram essa convivência pandemia só diária. Levantou o tapete. Então, o que nós precisamos entender? Nós não desprezamos, tá, o fato de que essa rotina, essa situação desconhecida mudou. Para a gente também não foi fácil. Nós não estamos falando aqui porque... que nós vivemos um mar de... Porque nós arrasamos na convivência e que não é fácil. Embora morar comigo é fácil. Olha. Talvez mais fácil do que morar comigo. Vamos ter uma DR agora. Então, eu acho que assim, nós não desprezamos o fato
de que isso tudo é difícil. É difícil. E nós, cada um, sentimos de um jeito. Cada um temos condição de lidar com isso de um jeito. Mas a pergunta que a gente deixa é: o que a gente faz com tudo isso? O que a gente pode fazer para mudar? E mais do que isso, né? Se nós estamos sendo abalados dessa forma, abalados de maneira a procurar o divórcio ou a querer que os nossos filhos sumam de casa e vão logo para a escola e passem o maior tempo, onde é que nós estamos firmados? Se nós estamos sendo abalados de tal maneira com essa pandemia, a pergunta que fica é: aonde é que a nossa casa está firmada? Ela está firmada na rocha, que é Cristo, ou está firmada na areia? A nossa família, ela precisa estar construída na rocha. Se nós quisermos termos um lar que aguente as chuvas, as tempestades. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês desejam que as suas famílias sobrevivam a essa pandemia e a outras tantas coisas que a gente pode enfrentar, que sobrevivam espiritualmente, eu não falo nem só fisicamente, né? Mas sobrevivam espiritualmente, emocionalmente, as tempestades que a vida traz, porque a vida sempre vai trazer tempestades que podem nos abalar. Nós precisamos aprofundar os nossos alicerces em Cristo, aprofundar os nossos alicerces na rocha. A gente não constrói uma casa sólida, um edifício seguro, com alicerces rasos. Não sei quantos de vocês já fizeram construções na sua casa que precisou começar pelo alicerce. Nós passamos por isso alguns anos atrás. A gente começou a construir a parte de cima da nossa casa e a gente descobriu que não tinha coluna, não tinha sapata, não tinha nada. E como que a gente ia manter um andar de cima sem coluna? Então, para que aquela casa crescesse, que a casa subisse, a gente precisou alicerçar as colunas mais profundamente. Então, teve que abrir profundamente no chão. Cavar, deu trabalho, né? Muita sujeira, sim, né? Sim, porque você tem que tirar muita coisa. Tem que tirar muita coisa. E, às vezes, é isso que precisa ser feito nas nossas casas. A gente precisa, para aprofundar os alicerces e as raízes, você vai precisar cavar e tirar a sujeira e limpar, para que os alicerces sejam profundos, enraizados, e que vento, tempestade não venha abalar, não venha trazer essa instabilidade que a gente tem visto, né? Que a gente tem presenciado. Se as nossas casas estiverem alicerçadas profundamente na rocha que é Cristo, nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. E mais uma vez eu quero deixar para você esse convite, falar mais uma vez, para que vocês criem nas suas casas um ambiente onde Cristo venha, um ambiente onde Ele tenha prazer de ficar, um ambiente onde Ele seja bem-vindo e onde haja clima para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você. Como hoje a gente passou um pouquinho, né, do nosso horário, mas foi um momento especial de foi necessário. Tempo para as famílias. Como nós falamos aqui no começo, talvez você já tenha ouvido tudo isso, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não vem vazia, ela não veio à toa, isso daí não. Então, como a Renata mencionou, entregue a sua família, coloque a sua vida, coloque a vida da sua família nas mãos do Senhor. Se o alicerce era uma coisa ruim, aliás, se não havia alicerce, era tudo areia, é o momento de você limpar agora e colocar a rocha na sua casa, a rocha na sua família. E esta rocha é Jesus Cristo.